Eu sou o Cláudio Silva, terapeuta de família, casais e crianças aqui em San José, na Califórnia. Eu estou gravando uma série de vídeos sobre a ansiedade e nesse vídeo eu vou gravar sobre o pânico e os derivados do ataque de pânico. O pânico é uma coisa muito comum e acontece com muitas pessoas em alguma parte da sua vida. Geralmente acontece quando a pessoa está passando por algum momento difícil da vida, ah, alguma crise, né, familiar, no trabalho. E é interessante que quando acontece alguma coisa assim, então isso causa ansiedade. E quando a pessoa está ansiosa, ela pode chegar a ter um ataque de pânico. E daí, quando a pessoa tem um ataque de pânico, ela pode ficar com medo de ter um outro ataque. E aí entra num ciclo vicioso. Eu costumo chamar isso da preocupação com a preocupação. Porque basicamente você está preocupado com a sua própria ansiedade, com os sintomas de ansiedade, que são na realidade normais, né, por causa do que você está passando. Mas se você se preocupa com isso aí, se você fica assustado, daí você já gera um outro problema. E daí acaba que é difícil para a pessoa sair desse problema, às vezes sem ajuda. E algumas pessoas, elas param de trabalhar, elas não conseguem dormir. E, e daí eu tive, de vez em quando eu tenho algum paciente com esse problema. E é interessante que, apesar desse terror, que é muito normal do pânico, a pessoa fica muito assustada, né, com o problema dela, mas na maior parte das vezes é fácil, é simples. Os meus pacientes, geralmente eles superam essa ansiedade ou esse medo em apenas entre 1 a 3 sessões. E geralmente, se eles continuam terapia, eles continuam por outra razão, ainda tratando de ansiedade, mas de outras manifestações, outros sintomas de ansiedade, ou por que originou a ansiedade, ou elas trabalham no relacionamento delas, né? Porque basicamente o segredo de superar o pânico, a ansiedade, é tirar o mistério. Porque quando a pessoa, por exemplo, tem um ataque de pânico ou um sintoma de ansiedade, ela não conhece, ela não entende isso. Então, por isso é que ela fica assustada com isso. Ela fica pensando que, de repente, isso quer dizer que tem alguma coisa de errado com ela, que ela não é normal. E quem sabe tá ficando louca, né? E aí, então, é isso que, na realidade, que é o problema. É quando a pessoa confunde uma coisa que é muito normal, que é uma coisa de nós, do ser humano, né? A ansiedade, e a pessoa então toma isso como se fosse alguma coisa muito grave que está acontecendo. Então, basicamente, o que eu ajudo as pessoas é a mostrar a elas que essa é uma coisa normal que está acontecendo. Essa é uma coisa, isso mostra só que ela é um ser humano. E como eu já falei em outros vídeos, todos nós temos uma ansiedade que é normal, que é o nosso mecanismo de defesa, que a gente chama de fugir ou enfrentar. Então, quando a gente tem um problema, vamos dizer, se você, se você um ladrão entra na sua casa, você tem duas opções, uma de fugir, outra de enfrentar. Né? Também tem uma outra opção que dizem que é congelar, é quando a pessoa fica tão aterrorizada que ela não consegue fazer nada, fica imóvel. Né? Agora, imagina que a gente está com esse mecanismo de defesa, de enfrentar ou de fugir, muito sensível. Aí seria mais ou menos como se fosse um alarme de um carro ou de uma casa que está muito sensível. Você já deve ter visto, às vezes, um carro que está tocando um alarme e não tem nada acontecendo lá, ninguém fez nada, mas o carro está tocando aquele alarme.
Quer dizer, aquele sistema de alarme do carro está desregulado, né? Imagina uma casa, por exemplo, que se alguém arromba a porta ou a janela, então a casa tem esse sistema de alarme, automaticamente o alarme vai tocar. Mas imagina que esse sistema está tão sensível que dá um ventinho e o alarme toca. Um gatinho aí tromba na porta, encosta na porta, o alarme toca, né? E aí quem está dentro da casa não consegue nem mais relaxar, toda hora está saindo para ver o que está acontecendo, não consegue nem dormir. Então, às vezes a gente pode ter um sistema de alarme também assim, muito sensível. E isso acontece quando a gente, na nossa infância, a gente teve uma infância difícil, a gente não se sentiu protegido, a gente se sentia inseguro, e aí então a gente leva essa sensibilidade para a nossa vida adulta, e aí então a gente é um pouco mais sensível aos problemas que acontecem. E é interessante, como eu disse, que a gente pode ficar impressionado com as coisas que acontecem. A gente pode ficar pensando que existe alguma coisa muito séria, né, com a gente, que a gente não é normal. Então a gente pode imaginar bem, se isso está acontecendo comigo, pode ser que eu sou louco, né, que eu não sou uma pessoa normal. E é interessante que eles fizeram uma pesquisa em que elas fizeram, os investigadores fizeram perguntas às pessoas, quantas delas de vez em quando pensavam alguma coisa estranha. E diz que 90% delas disseram que uma vez ou outra elas pensavam alguma coisa estranha. E veja só, 90%. Eu imagino que o resto estava mentindo. Mas a verdade é que todos nós, de vez em quando, pensamos alguma coisa que não faz sentido, alguma coisa que é estranha. E aí, quando isso acontece, a gente pode ficar muito assustado. E a gente pode pensar que de repente a gente não é normal. E aí é quando a gente entra nesse medo obsessivo, em que a gente dramatiza uma coisa que é normal, que acontece com todo mundo, mas a gente imagina que só acontece com a gente. Isso quer dizer que existe alguma coisa de errada com a gente. Bem, ah, eu queria dizer que existem manifestações diferentes de pânico, vários tipos de manifestações de pânico, mas basicamente o que está por trás é ficar assustado, com medo de uma coisa que acontece e que é uma coisa normal. É claro que às vezes, né, a gente tem um problema, uma crise, né, como eu disse, a gente passa por uma crise, então no meio dessa crise a gente fica mais ansioso. E quando a gente fica mais ansioso, o nosso cérebro começa a funcionar de uma forma diferente, começa a ter esses sintomas de ansiedade. E às vezes a gente pode pensar coisas estranhas que não faz sentido. E quando a gente fica assustado com essas coisas, é aí então que se manifesta o pânico. Então a gente pode ficar assustado com algum pensamento, a gente também pode ficar assustado com reações normais de ansiedade. O que são essas reações? É a gente respirar mais rápido, a pressão sanguínea subir, o coração tocar mais forte, sentir uma pressão no peito, né? Então a gente percebe essas coisas e a gente fica assustado com elas. E quando a gente fica assustado, aí a gente pensa, né, que alguma coisa ruim vai acontecer, a gente vai morrer, vai ter um ataque do coração, a gente vai ficar louco, né? E aí acontece que depois a gente fica assustado com isso e com medo de que isso aconteça outra vez. Então vamos dizer que uma pessoa tem um ataque de pânico. Ela fica assustada com esses sintomas de ansiedade. Ela está pensando que ela está morrendo do coração. Ela liga para o hospital, a ambulância vem buscar ela, ela vai para o hospital, chega lá, eles fazem um exame e descobrem que não tem nada. A pessoa pensa assim, bem, será que eu estou ficando louca? Daí ela começa a pensar que isso pode acontecer de novo. Ela fica com medo de que isso aconteça. E daí ela quer evitar, ela quer controlar para que isso não aconteça. É uma bola de neve.
Quer dizer, quando você quer controlar, quando você quer evitar, dá mais ansiedade ainda. E quando dá mais ansiedade, o que pode acontecer? Você pode ter aquele mesmo sintoma de novo. É interessante que o medo, ele é assim. Quando você quer fugir de uma coisa, parece que ela corre atrás de você. Se você tem medo de uma coisa, é como, por exemplo, você tem medo de falar em público e você não quer falar em público porque você imagina que de repente você vai se esquecer do que você vai falar, você vai, não sei, vai errar, né? Então, aquele medo, aquela ansiedade pode levar você a errar. O que acontece? Você daí não quer falar, você evita de falar em público. E quando você faz isso, você está alimentando a ansiedade. Quer dizer, o problema da ansiedade não é tanto a pessoa ficar ansiosa, mas é quando ela evita ficar ansiosa, quando ela foge da ansiedade, fugir do medo, querer controlar. Quanto mais a gente quer controlar, mais ansioso a gente está, porque a gente não está relaxado, a gente não está tranquilo, a gente não está despreocupado. E é interessante que a melhor forma de superar a ansiedade é enfrentar a ansiedade. Eu costumo dizer para as pessoas que a maneira de delas vencerem a ansiedade é ficarem ansiosas. Só que ficar ansioso de propósito, causar a ansiedade. Então essa é uma coisa que eu fiz comigo muitas vezes, porque eu costumo muito falar em público, eu também sou um pianista, então sempre que eu tenho uma situação nova, eu quero fugir dela. E porque eu já tenho uma ansiedade mesmo, por causa dos problemas que eu passei na minha infância, mas o que eu faço na realidade é enfrentar. Então isso já aconteceu comigo várias vezes. Por exemplo, eu me lembro de que tinha uma peça, uma música muito difícil de Chopin, e eu tinha a primeira vez que eu toquei essa música, eu errei, basicamente porque eu estava muito nervoso. Me deu um pânico na hora que eu estava tocando. Toquei mais uma vez, errei de novo. A terceira vez que eu toquei, já não errei mais. Então, basicamente, eu enfrentei a ansiedade. Então, por exemplo, uma cliente minha, ela veio com problema de ansiedade porque ela tinha feito uma prova e ela ficou muito nervosa nessa prova e deu um branco. E daí então ela ficou preocupada, ela parou de estudar. Ela parou completamente de estudar e ela ficou deprimida e parou de fazer tudo. Ficou praticamente em casa, sem nenhuma motivação para as coisas. Ela falou comigo assim, porque ela, depois do tratamento, ela queria voltar a estudar. Ela falou, mas eu vou ter que fazer um teste. E agora eu tô com medo de que aquilo vai acontecer de novo. Eu não sei como que eu vou evitar, como que eu vou controlar. Eu falei, esse é o problema, você quer evitar, você quer controlar. A melhor coisa que você pode fazer é imaginar que existe uma cadeira do seu lado e você vai falar assim com medo, olha medo, seja bem-vindo. Senta aqui do meu lado. Faz aqui o teste comigo. E é um prazer ter você aqui do meu lado. E sabe que você é sempre bem-vindo. Qualquer hora que você quiser chegar, você pode chegar. Aí eu falei com ela, o que vai acontecer? O medo vai perder a graça. Você não está com medo. Né? É como, por exemplo, se tem alguém que gosta de zombar de você e você fica nervoso, essa pessoa sempre vai zombar de você. Mas, vamos dizer que você até fique nervoso, mas você não demonstra, faz de conta que você está numa boa, que nem te incomoda. A pessoa perde a graça. Assim é a ansiedade. Né? É como se eu falo com você assim, não pense no elefante branco. O que vai acontecer? Você vai pensar. Então, por exemplo, uma coisa que... um exemplo que eu costumo dar é, por exemplo, de uma nuvem que passa no céu. Quando você vê que tem uma nuvem passando, você não fica olhando aquela nuvem, vendo o percurso dela, né? Você só vê que ela passa e você depois
volto a pensar e olhar para outras coisas. Os nossos pensamentos negativos, eles são assim. Por exemplo, se você observa um pensamento que você pensou, um pensamento estranho. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, né? E algumas pessoas que têm sentimento de pânico, ansiedade, elas, por exemplo, elas podem ver uma faca, elas pensam assim, e se eu for pegar essa faca e me ferir com essa faca? Bem, a pessoa nunca faz isso. Mas como esse é um pensamento assim, né, um pouco estranho, né? Então a pessoa fica assustada com isso. E ela quer parar de pensar nisso, mas ela fica muito preocupada. Ela pensa, não posso pensar nisso. Se eu penso nisso, eu não sou uma pessoa normal, eu tenho que parar de pensar. E quando ela está falando isso, o que está acontecendo? Ela está pensando. É a mesma coisa quando a gente tem um sintoma de ansiedade, como eu te falei, essa pressão no peito, né, o coração batendo forte e uma série de dificuldade para respirar, respirando rápido, né, e sentindo alguma coisa na cabeça estranha. Então a pessoa percebe isso, ela fica preocupada. Será que eu vou ter um ataque do coração? Ou será que eu estou ficando louca? E ela começa a ficar preocupada com isso. Não, eu tenho que relaxar, isso tem que parar. Não, não é nada, não está acontecendo nada. O que acontece? Ela já está preocupada com isso aí. Então, como eu estava dizendo, uma coisa que eu digo às pessoas é que de propósito elas separem, por exemplo, um tempo para elas pensarem naquilo ali que elas têm medo. E às vezes a pessoa fica aterrorizada, ela diz assim para mim, mas Cláudio, eu vou pensar no que naquilo que eu tenho medo, aí que eu vou ficar com mais medo ainda. Mas é exatamente o contrário. É como eu disse que eu tinha medo, eu tenho medo às vezes de tocar em público, eu vou lá tocar de propósito para eu poder vencer o meu medo. Ou eu vou falar de propósito para eu poder superar o medo. E eu posso sentir aquela ansiedade horrível, mas eu digo para você, você não vai morrer por causa disso. Então o que você faz? Você separa um tempo e passa e pensa sobre aquilo que você tem medo. E aí então você vai ver que, que vai chegar um ponto que você vai ficar cansado. E você vai pensar assim, sabe? Acho que não tem graça esse negócio. E aí é quando a ansiedade vai embora. Bem, eu espero que você tenha aprendido um pouquinho mais sobre a ansiedade e que você possa colocar em prática o que eu falei e fica atento porque eu vou colocar mais vídeos aqui.